Olá, amigos. Estamos hoje na cidade de Tomar, região central de Portugal, e estamos diante da estátua do antigo grão-mestre da Ordem Templária aqui em Portugal, Gualdim Paz. Tomar foi a antiga sede da Ordem dos Templários. Depois da conquista definitiva da região pelo rei Afonso Henriques em 1147, esta terra foi doada como feudo à Ordem dos Templários. O grão-mestre desta ordem, Gualdim Paz, iniciou a construção do castelo e do convento da ordem no ano de 1160, que viria a ser a sede dos Templários em Portugal. Anos mais tarde, em 1314, quando o Papa acaba por abolir a Ordem da Europa, o rei Dom Dinis persuadiu o Vaticano a criar a Ordem de Cristo e transferir toda a propriedade dos Templários a essa ordem. Acredita-se, ademais, que os recursos da Ordem dos Templários tenham sido fundamentais para as grandes navegações no Atlântico e na África, tempos depois. Não é à toa que os símbolos ostentados pelas caravelas e pela ordem era a cruz de Cristo. Bem, amigos, mas quero levar vocês hoje até a judiaria de Tomar, que fica aqui perto na rua Dr. Joaquim Jacinto. Essa rua à nossa esquerda. A origem da comunidade judaica de Tomar ela remonta provavelmente ao início do século XIV, quando aqui na cidade se instalou gente do próprio país que vinha a serviço da Ordem do Templo e mais tarde da sua sucessora, a Ordem de Cristo. É claro que este crescimento demográfico ao longo do século XV acabou por suscitar a criação dessa judiaria nesta rua onde aqui estamos hoje a caminhar. A situação dessa judiaria era, obviamente, próxima do centro econômico e social da então vila, da cidade de Tomar, como nós acabamos de perceber, saindo da praça, e demonstra exatamente a importância que essa comunidade assumiu na sociedade de Tomar. Calcula-se que a população judaica de Tomar, mais ou menos no século XV, era por volta de 150 a 200 pessoas, tendo chegado a atingir uma proporção de 30 a 40% do total de habitantes da cidade. Aqui temos que lembrar que a partir do ano de 1492, quando os judeus acabam por ser expulsos da Espanha, boa parte deles caminham para Portugal e aqui em Tomar chegam para integrar a comunidade e reforçar este número de habitantes. Aliás, aqui à direita, como vemos, a antiga sinagoga de Tomar recebeu e acolheu muitos destes imigrantes que se tornaram artesãos, comerciantes e mercadores refugiados da Espanha, onde prosperaram e contribuíram para a economia de Tomar. Bem, amigos, vamos entrar na antiga sinagoga de Tomar. Esta sinagoga foi fundada em meados do século XV, motivada exatamente pelo crescente número de pessoas, de judeus, de fiéis, que acabaram vindo morar aqui em Tomar. A construção se deu por ordem do infante Dom Henrique, que, ao que tudo indica, protegia a comunidade judaica da época. No entanto, a existência deste templo seria efêmera, pois logo em 1496, com a conversão forçada dos judeus ao cristianismo decretada por Dom Manuel I, a judiaria da vila, assim como a sinagoga, esta em que estamos, acabam por ser fechadas, encerradas. O nome desta rua onde estamos, onde era localizada a judiaria, também muda e passa a ser chamada de Rua Nova. Os judeus que aqui habitavam na judiaria acabam por sair deste bairro, assim como os cristãos novos, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, e os cristãos velhos passam a se instalar nestas casas que são consideradas devolutas. O espaço da sinagoga, a partir de então, do ano de 1516, passa a ser uma cadeia pública. Depois,
No século XVI e também início do século XVII, ela se transforma na Ermida de São Bartolomeu, um local de culto cristão. Já no século XIX, este templo judaico ele passa a ser utilizado como um palheiro até 1920 e também uma adega e armazém de mercearia, quando somente um ano depois, no ano seguinte, 1921, de acordo com as investigações arqueológicas, o edifício passa a ser classificado como um monumento nacional. Ele é resgatado, tendo sido então adquirido no ano de 1923 pelo Dr. Samuel Schwartz, um judeu polonês, pesquisador da cultura judaica, e com isso apoia obras de limpeza e também de desterro, doando este edifício ao Estado português em 1939, desde que fosse instalado um museu, o chamado Museu Abraão Zacuto. O nome do museu é uma alusão ao grande astrônomo Abraão ben Samuel Zacuto, que foi um astrônomo de origem judaica que serviu na corte do rei Dom João II de Portugal. Zacuto teria nascido em Salamanca por volta de 1450 e ali teria tanto estudado quanto lecionado astronomia e astrologia na Universidade de Salamanca. É claro que com a expulsão dos judeus em 1492, Zacuto também saiu do país e o seu destino foi Portugal. E desde junho de 1493 há registros de que ele estava a serviço de Dom João II. Ele já era reconhecido como um importante astrônomo antes mesmo de chegar a Portugal, e no país o seu trabalho acabou por ser muito importante e fundamental para a ciência náutica, para as grandes navegações e até mesmo a chegada do Império Português ao Brasil, às Índias e até mesmo à África. Ele se torna então astrônomo e historiador real pelo rei Dom João II, cargo que exerceu até o reinado de Dom Manuel I, quando teve de se exilar na Síria, na cidade de Damasco, à época Império Otomano, com a expulsão dos judeus também de Portugal, a conversão forçada. Abraão Zacuto foi autor de um novo e melhorado astrolábio, que auxiliou os navegadores portugueses durante a sua jornada pelo alto mar. As suas contribuições salvaram, sem dúvida, a vida de muitos marinheiros portugueses e permitiram a chegada das grandes navegações até o Brasil e também a outros destinos. Abraão Zacuto escreveu e publicou um tratado notável de astronomia em hebraico, com o título Hahibur Hagadol, assim como a Tipografia de Leiria, um documento que muito auxiliou Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral nas suas viagens. Bem, amigos, aqui em Tomar lembramos não só do contributo judaico nesta época ao desenvolvimento e prosperidade da comunidade, da própria cidade de Tomar, mas percebemos ainda a influência e o quanto, em termos de conhecimento, o povo judeu auxiliou na ciência e inovação do país, cujos reflexos podem ser observados nos grandes empreendimentos marítimos que culminaram com a chegada dos portugueses às Américas. Nesse contexto, sabe-se que boa parte da equipe que acompanhava os navegadores era formada por judeus e cristãos novos, que, temerosos com a situação da Inquisição desde a época na Espanha e agora em Portugal, buscavam sobreviver com as oportunidades que o além-mar oferecia. Não é de se estranhar que muitos dos que chegavam ao Brasil pelas embarcações continuavam a praticar o judaísmo. Aqui, no que era o portão da antiga judiaria, que dava acesso a outras áreas da cidade, paro um pouco para refletir e convidar a todos a pensar nesta saga judaica que começa muitos anos atrás, desde o Império Romano, quando os judeus precisam sair da Terra Santa e migram primeiramente para a Espanha, onde se submetem aos diversos domínios. Desde então, romanos, muçulmanos, cristãos são forçados, anos depois,
a se converter e a migrar novamente. Uma parcela chega até Portugal e poucos anos depois, como acabamos de comentar, acabam por novamente emigrar, e neste caso ir para o Brasil e outras nações. Quantas gerações devem ter passado desde então? E como impressionante é observar que as tradições foram passadas e mantidas mesmo durante tanta mudança e opressão. Tomar, hoje uma pequena cidade portuguesa, abriga a história de templários, das grandes navegações e também da presença judaica na Península Ibérica. Durante os trabalhos arqueológicos que resultaram no achado de registros da comunidade judaica, uma das lápides hoje expostas na antiga sinagoga é do Rabino Yosef, falecido em 1315. Ela foi encontrada na cidade de Faro, distante daqui, mas na inscrição tumular pode-se perceber que era um judeu oriundo de Tomar. O Rabino Yosef, hoje homenageado aqui, foi um dos muitos que viveram essa época conturbada, mas de muito conhecimento e contribuição, que podemos nos emocionar ao aprender. Ao caminhar na mesma rua que abrigava a judiaria de Tomar, por onde possivelmente passou o Rabino Yosef, tenho a impressão de já ter estado aqui. Não sei. Talvez seja em razão dos livros, da história e do contato que temos ao longo da vida com este processo histórico de formação das identidades no chamado Novo Mundo. Pensar que nestas navegações estariam os ancestrais de muitas nações e que dentre estes ancestrais muitos eram judeus, nos faz refletir com outro olhar e perspectiva não só este pedaço da história, mas a própria composição das Américas. Bem, amigos, é daqui da antiga sinagoga de Tomar, de onde felizmente ainda podemos observar sua fundação e o que poderia ter sido a estrutura de sua mikveh, que eu me despeço hoje. Eu espero que tenham aproveitado a caminhada, assim como um pouco dessa história do que teria sido a presença judaica em Tomar e até mesmo a sua contribuição. Nos vemos em uma próxima caminhada e envio o meu abraço.